Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Érica Magalhães, do ateliê Uniarte. Sou de São Paulo, trabalho com pintura em tecido, pintura em tela e também desenho artístico. E hoje estou aqui no canal Criando e Empreendendo, a quem eu agradeço minha gratidão por estar aqui compartilhando com vocês mais um ensinamento. Eu trouxe para vocês hoje, nós vamos fazer uma técnica de pintura em tecido, tá? E nós vamos pintar rosas. A rosa é uma queridinha aí de todo o público, né? Que quem já iniciou a pintura em tecido. E eu vou dar dicas especiais para vocês aqui do canal Criando e Empreendendo, tá bom? Um grande beijo e vamos à aula. Bom, para iniciar o nosso trabalho, eu vou utilizar aqui um lápis 6B, tá? Um objeto circular, tá? Redondo, para a gente trabalhar o risco. Mas o risco que eu fizer aqui, eu vou deixar disponível para vocês, as meninas vão colocar aí disponível para vocês um link para vocês estarem baixando este risco, tá? Para riscar a rosa, a gente precisa de um objeto circular, tá? Pode ser o que você tiver aí em casa, um copo, uma tampa, alguma coisa redonda, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, vou colocar uma rosa bem aqui no centro. A rosa, ela parte de um círculo, ok? Então, eu já tenho aqui, deixa eu aproximar um pouquinho para vocês estarem vendo bem de pertinho, tá? Então, eu tenho aqui um círculo. Eu vou pegar esse círculo e a olho mesmo, se você quiser tá medindo com a régua, não há necessidade, tá? Vocês vão estar dividindo mais ou menos no centro. Não tem problema se ficar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, tá? Essa linha central, eu vou dividir em 3 partes. E aí, eu vou puxar aqui para baixo, olha, uma meia lua. É o que nós chamamos de cintura da rosa, ok? Da metade para cima, eu vou dividir novamente ao centro e novamente em 3 partes. Olha, parece uma batatinha daquelas de carinha, né? E vou puxar aqui a meia lua. Então, eu tenho aqui em cima o miolo e aqui embaixo a cintura. Para você que é iniciante, eu vou estar colocando aqui algumas pétalas, alguns cortezinhos, ó. Um bem aqui na direção de um ponto, outro bem aqui na direção. Aqui nas linhas a gente puxa um Vzinho, tanto de um lado quanto do outro. E é só para vocês terem a primeira noção dos cortes, ok? Aqui embaixo, eu vou colocar um cortezinho de um lado e do outro. Uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, que a hora que nós formos trabalhar a pintura, nós vamos utilizar bastante. No centro aqui da minha cinturinha, eu vou colocar um ponto. Esse ponto vai ser imaginário, mas todas as minhas pétalas vão vir em direção a este ponto, ok? Tá? Então, aqui, olha, eu já tenho o desenho da minha rosa, tá bom? E aqui, ó, eu vou puxar a folha. Como que eu faço a folha da rosa? A folha da rosa, ela parece uma gotinha. Então, não é tão difícil assim de fazer. O que você não pode fazer é aumentar ela muito, ok? Então, eu vou pôr folha de um lado, folha do outro. E vou colocar aqui mais uma rosa, né? E vou fazer o mesmo processo. Então, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque essa parte vocês já entenderam, tá? Risco pronto. Então, agora nós vamos começar a trabalhar
com uma bandejinha. E eu vou usar aqui agora o diluente, ok? Caiu um pouquinho no meu tecido, mas não tem problema. E aí, vamos tirar aqui ainda, ok? E aí, eu vou pegar um pouquinho do verde musgo claro com o diluente ou o clareador incolor, tá ok? E aí, com o pincel Pitois, ok? Eu vou trabalhar da linha para fora. Então, meu primeiro processo aqui é trabalhar o fundo. Então, eu vou rebolando o pincel. E trabalhando toda a volta com pinceladas bem suaves. E eu sempre, quando eu volto, que eu vou pegar uma recarga de tinta, eu sempre volto próximo ao meu risco, tá? E aí, vou sombreando. Ok? Então, feito o fundo, nós vamos começar trabalhando aqui o fundo da rosa. Então, com o pincel do cabo amarelo lixado, esse que eu tô usando é o número 8, você vai usar, para escurecer, nós vamos usar aqui vermelho profundo, flamingo, e nós vamos utilizar também o berinjela, ok? Então, para a rosa, são esses 3 tons que nós vamos estar utilizando. Então, com o berinjela, olha aqui. Então, com o berinjela, a gente vai pegar aqui no cantinho do pincel, só um pouquinho. Eu vou trabalhar a profundidade aqui no centro do miolo, ok? Então, eu vou trabalhar da linha e vou puxar, desfocar para cima. E eu vou fazer o mesmo processo na parte da cintura, só que o processo inverso, olha. Aqui nós colocamos dentro da meia-lua, né? Aqui nós vamos trabalhar fora, nós vamos desfocar para baixo, ok? E aí, eu com o mesmo pincel, vou usar agora o vermelho profundo e vou preencher o restante da minha rosa. Olha. Com o pincelzinho em pé, eu vou trabalhando, trazendo a tinta de fora, sempre da borda para dentro, olha. Olha lá o fundo da minha rosa já formado, né? Agora, dá para vocês perceberem melhor. E agora, olha, eu vou tirar o excesso de tinta do meu pincel, tá? E eu vou voltar aqui um pouquinho e vou esfumaçar essa sombra. Olha. Então, a gente vai trabalhando aqui, porque eu não quero muita tinta, né? Eu quero só marcar, demarcar aqui onde é mais escuro e onde é mais claro.
Então, nós vamos trabalhar bem essa tinta, esfumaçando. Olha lá. Tá? Com a tinta ainda molhada e um pincel de cabo vermelho macio, esse que eu tô usando é o da Condor número 8, referência 421. E o Flamingo, eu vou trabalhar com meia carga de tinta no pincel, ok? Sempre meia carga. E eu vou trabalhar a luz do lado oposto da sombra. Então, se aqui eu dei a profundidade no miolo, então a gente vai trabalhar a luz. Olha, com uma pinceladinha bem suave, como se fosse uma meia-lua. E puxo. E do outro lado, a mesma coisa. Tiro o excesso de tinta do pincel e venho desfocando essa tinta. Olha lá. Então, ela vai fazendo, ela vai passar de um tom para o outro. Novamente, meia carga de tinta no pincel. Eu vou trabalhar lá em cima. Olha, eu vou pressionar, vou fazer como se fosse uma vírgula. Eu pressiono e puxo. Vocês lembram que eu coloquei aqui na hora do risco um pontinho na cinturinha e eu disse que todas que nós iríamos utilizar na hora de puxar as pétalas? Então, todas as pétalas que eu vou puxar, eu vou trabalhar a pincelada como se eu estivesse levando essa pincelada até o ponto, ok? Então, olha, lá em cima, pressiono como se fosse uma vírgula e levo, ó, pressiono e levo. Agora, vamos limpar aqui o pincel. Eu vou trabalhar da mesma forma, só que eu vou levar a tinta agora para o outro lado, tá? Então, eu pressiono e levo, como se fosse uma vírgula, olha. A gente aperta e levanta. Ele vai me dar esse movimento. E aí, eu já aproveito e faço mais uma aqui dentro, ó. Posso fazer quantas eu quiser, ok? Então, vamos voltar lá do lado. Mais uma vez, eu pressiono e puxo. Olha. Vamos trabalhar outra pétala. Eu pressiono e puxo. Olha, sempre em direção ao meu ponto. Ela não arredonda, tá? A pincelada, ela vem para baixo. Aqui também, lado, vamos iluminar toda a lateral. Aí, eu venho levando até o ponto. Olha lá. Mesma coisa eu vou fazer lá do outro lado. Pressiono e puxo. Sempre levando em direção ao ponto, ok? Agora, nós vamos trabalhar essas pétalas aqui de baixo. Então, aqui é igual essa, lateral, e puxo. E sempre desfocando um pouquinho aí. A danada. Agora, aqui, nós vamos trabalhar a pétala de baixo. Então, como é que nós fazemos? A gente vai iluminar a borda, tá? Olha, uma pincelada na lateral. E depois, eu vou levar essa pétala até o meu ponto. Então, eu venho aqui, ó, e levo. Olha lá. E aí, eu venho desfocando essa passagem de um tom para o outro. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou levar para o meu ponto. Olha. E essa daqui de baixo, eu só ilumino aqui embaixo. E assim, nós vamos pintar todas as outras rosas. Para finalizar, vamos fazer aqui, ó, uma pincelada, uma pétala aqui no meio, para cobrir essa parte vazia, né?
Então, eu pressiono, é a mesma vírgula que eu fiz lá em cima, só que aqui no processo inverso. Eu pressiono e puxo. Vamos colocar aqui algumas gotinhas. E aqui está pronta a nossa rosa. Rapidinho, vamos aqui fazer uma folhinha para que vocês entendam o processo da folha, ok? Então, eu vou usar aqui verde oliva e verde pistache. Como que nós fazemos aqui o fundo da folha? Se você vai trabalhar o fundo com verde oliva, a parte de baixo da gotinha, cuidado para não aumentar, e a parte de cima você vai iluminar com o verde pistache, ok? Então, a gente já tem aqui, ó, uma base da rosa e da folha, ok? Tiro o excesso de tinta do meu pincel. E agora, com o branco, só um pouquinho, eu vou trabalhar a linha central e eu vou puxar de dentro para fora, fazendo aqui as nuances, as nervurinhas da rosa. Então, puxei a linha, puxei do centro para fora. E agora, eu vou trabalhar de fora para dentro. Cuidado para não deformar a rosa, a folha, porque a folha da rosa, ela é redondinha, ela é pequenininha, ela não é comprida. Então, aí a gente trabalha todos os seus aspectos, ok? E agora, para dar um acabamento, eu vou usar aqui o próprio berinjela, que eu misturado com um pouquinho de oliva, e vou trabalhar aqui umas pinceladas no cantinho da folha, tanto do centro quanto na borda, tá? Do lado escuro, só para realçar aqui. E também vou trabalhar todo esse contorno aqui do próximo à flor, nós vamos escurecer. Tá? Então, com o próprio berinjela, eu venho misturado com oliva, eu venho trabalhando o fundo com um pincelzinho pequenininho. Não tem problema, que a tinta ainda está um pouquinho úmida, e aí você vai dando profundidade em todo o seu trabalho. Ok? E vamos fazer a mesma coisa nas outras 3 rosas. Muito obrigada pela participação de vocês nesse vídeo. Eu agradeço ao canal Criando e Empreendendo. Eu agradeço a vocês a minha enorme gratidão. E lembrando que o risco deste trabalho vocês vão encontrar aí. Nós vamos deixar aí no link, na descrição do vídeo, onde vocês podem estar retirando esse trabalho. E não se esqueçam, dê uma passadinha lá no canal Ateliê Uniarte Érica Magalhães. Eu terei um enorme prazer em receber vocês lá também. Um grande beijo e até a próxima aula.